Então, apresento para vocês hoje o Marco, que vai nos ajudar, que já deu um encontro para vocês sobre a criação. E hoje vai falar sobre a história da igreja, que é muito interessante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Se vocês me permitem, vou tirar a máscara, tá? Aqui tem uma distância boa, porque senão, além de embaçar meu óculos, não vou conseguir falar direito. Então, tem muita gente nessa turma. Hoje a gente vai fazer um encontro, tá? Que eu vou procurar trazer aqui algumas informações que eu acho que vão ser interessantes para agregar um pouco mais no conhecimento de cada um sobre a importância da Igreja Católica. O tema do encontro de hoje é a Igreja Católica construtora da civilização ocidental. Quando a gente ouve falar na Igreja Católica, isso normalmente em meios públicos que seja, o que vocês costumam ouvir falar sobre a Igreja? Normalmente, se a gente pega, por exemplo, um jornal, uma revista, normalmente as informações que nos chegam são, de certa forma, pejorativas, né? Fala que a igreja é inimiga da ciência, inimiga da razão, inimiga do progresso, né? Que algumas palavras estão associadas à Igreja Católica como ignorância, repressão, estagnação. Muitas vezes a gente ouve falar de certos períodos da história, como as cruzadas e a Inquisição, e já associa imediatamente a imagem da igreja com uma grande repressora, assassina, que matou um monte de gente, sem saber exatamente o que significam esses fatos, como que eles ocorreram, quais eram as condições históricas em que eles se passaram. Tá? As cruzadas foi uma questão de sobrevivência da Europa. A Inquisição, por exemplo, em 400 anos, isso documentado, em 400 anos, morreu mais ou menos 2.400 pessoas, muito longe dos milhões de mortes que a gente ouve. Muitos deles causados por perseguições protestantes e não da Igreja Católica. Se você fala mal da Igreja, não há problema nenhum, você não é perseguido por causa disso. Muitas mentiras são contadas, e dependendo do meio que você fala, para quem você fala, falar mal da igreja é até visto com simpatia, né? E o pior é que muitos católicos acabam incorporando essas informações, esse monte de mentiras e falácias que existem, e acabam acreditando nisso. E não percebe que o período em que a igreja praticamente cresceu e se desenvolveu foi entre a queda do Império Romano e o Renascimento. Tá? A gente está falando aqui da Idade Média. Esse período, a Idade Média, muitas vezes também é chamado como Idade das Trevas, mais um nome que foi dado aí de forma pejorativa, né? E a gente não sabe que foi também na Idade Média que a Igreja Católica, por exemplo, foi a responsável por criação das primeiras universidades, Universidade de Paris, Bolonha, Salerno, Cambridge, Oxford, que existem até hoje. São universidades aí com mais de 800 anos de história. E foi criado pela Igreja Católica. Foi um período em que havia troca de informações, de conhecimento.
e que permitiu traçar as bases para o desenvolvimento da ciência. A gente já viu isso aqui na escola, né? Como que a história, a grosso modo, ela é dividida? A gente tem o período da pré-história, mais ou menos o período anterior a 3.000 ou 4.000 anos antes de Cristo, quando foi inventada a escrita. Período aqui da Idade Antiga, até o ano 476, quando aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente. E esse período aqui, entre a queda do Império Romano e a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos no ano de 1453, a Idade Média, é aqui que eu vou focar o que a gente vai ver hoje. Depois a Idade Moderna, que foi até a Revolução Francesa, e hoje nós vivemos aqui na Idade Contemporânea. Só voltando um pouquinho aqui no tempo, a gente tem aqui o mapa, tá? Aqui a Europa, a Itália, né, onde se localiza hoje a Itália, o Oriente Médio, aqui a região da Turquia, aqui o norte da África, Mar Vermelho, Arábia Saudita, Ásia, onde aqui é a Grã-Bretanha, né? Essa parte que está em vermelho aqui foi a extensão máxima do Império Romano, tá? Esse mapa aqui, por exemplo, mostra a extensão toda do Império Romano no ano de 117. Aqui está Roma, onde que era a capital. Todos os povos que viviam fora da fronteira do Império Romano eram conhecidos como os bárbaros, né? E eles vinham de várias regiões, dependendo da região de onde eles se originavam, eles tinham nomes diferentes. Eram godos, ostrogodos, germânicos, francos, anglos, saxões, vikings, vândalos, infinidade, hunos, né? No ano de 313, o imperador Constantino, é o mesmo que fundou a cidade Constantinopla, né? Que hoje ela não tem mais esse nome. Hoje, a antiga cidade de Constantinopla, hoje chama Istambul, e é a capital da Turquia. Fica mais ou menos aqui. Então, Constantino funda Constantinopla e no ano de 313, depois de Cristo, claro, ele promulga o Édito de Milão. E o Édito de Milão acaba com a perseguição aos cristãos. Porque até o ano de 313, os cristãos eram perseguidos pelos imperadores e pelo Império Romano em geral. Então, as histórias e cenas que a gente vê, né, e ouve, por exemplo, do Coliseu, né, onde que os cristãos eram jogados para lutar contra os gladiadores, ou serem comidos por feras, né, por tigre, leão. Muitos cristãos eram presos, queimados, etc. Essa perseguição do Império Romano acaba no ano 313. Isso particularmente porque a mãe de Constantino era uma cristã devota. Ela, inclusive, é interessante que ela faz uma expedição para Jerusalém, na Terra Santa, e lá ela faz algumas escavações e constrói, por exemplo, algumas igrejas em Jerusalém, em locais que foram em locais santos, né? Então, por exemplo, a igreja de Santo Sepulcro, onde Jesus foi enterrado, que existe hoje lá, foi fundada por Helena, e ela depois se tornou uma santa da igreja, Santa Helena. E o Constantino, ele tem uma visão numa determinada batalha, que ele vê uma cruz de fogo no céu e atribui a sua vitória à religião cristã, né? Então ele cessa a perseguição. Mas foi somente no ano de 380 que outro imperador chamado Teodósio I, ele torna o cristianismo a religião oficial do império. E aí realmente o cristianismo ganha grande força. Nesse período, por exemplo, a civilização ocidental, ou a civilização do Império Romano, e a civilização que nós trazemos muito até hoje, civilização grega, a filosofia principalmente, né? A filosofia grega, o direito romano, a nossa base, né, da civilização, na verdade, são 3 colunas: filosofia grega, direito romano e a moral judaico-cristã.
O Império Romano ele era muito desenvolvido em termos de lei, legislação. Eles já tinham direito público, direito privado. Palavras que hoje a gente costuma ouvir no meio jurídico, como habeas corpus, jurisprudência, são todas palavras latinas provindas desde essa época. Os romanos eles eram desenvolvidos em engenharia, em arquitetura. É o tipo de construção que eles faziam. E o povo bárbaro? E os bárbaros nessa época? Quem era? Pessoas que viviam fora da fronteira, do jeito que eu comentei, né? Anglo-saxões e uma infinidade de povos. Eles eram povos politeístas. Eles viviam de atividade agropastoril, basicamente pesca, agricultura, não tinham moeda, não tinham um comércio desenvolvido, faziam sacrifícios humanos. E de onde vinha basicamente a riqueza desses povos? De saques. Eles viviam esse era o tipo de construção, tá? Dos bárbaros. Casas, edificações feitas de madeira, pau, pedra. E quando eles destruíram, no ano de 376, um rei visigodo, que era um bárbaro, invadiu Roma, depois o imperador, e foi o fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano continuou existindo, mas apenas no Oriente, com a capital em Constantinopla. E o Odoacro passou a ser rei, não só do povo dele, mas ali de alguma região da Itália também. E esse período, todas as invasões bárbaras que aconteciam, eles dizimavam as pessoas, era um povo extremamente vingativo, saqueavam as cidades, botavam fogo nas construções, destruíam os mosteiros que existiam, e os pergaminhos, literatura. Quase nada sobrou à época da invasão bárbara. Porém, foi nesse período que a igreja foi colocada à prova. E os bispos, sacerdotes e padres e o povo católico, de maneira geral, teve que se lançar numa luta de sobrevivência e para conseguir restabelecer, ou não só restabelecer, mas preservar o que havia da civilização anterior. E no ano de 496, Clovis era um rei franco, ele realmente se converte ao cristianismo e impõe o cristianismo para ele foi rei dos francos, e ele impõe o cristianismo para os francos. Então, com a conversão dos reis bárbaros, o cristianismo os cristãos conseguiram se restabelecer e deixar de ser perseguidos. E tem até uma história, né, que quando Clovis, ao ser batizado, ficou sabendo da história da paixão de Cristo, né, ele teria dito: se eu tivesse lá com os meus francos, como se não tivesse deixado acontecer, né? Um outro imperador importante nessa época foi Carlos Magno. Tá? Ele foi o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que durou ali de 742 a 814. Nesse período, ele estabeleceu um império basicamente por toda a Europa, que tem região da França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália. Claro que não tinha esses nomes, né? Esses nomes desses países são modernos, mas foi toda a região dominada por Carlos Magno. E nessa época, ele fomentou a educação e artes, solicitando aos bispos que construíssem as escolas ao redor das catedrais. Então, Carlos Magno, ele fomentou educação e arte, designando aos bispos a construções de escolas ao redor das catedrais. Esse período ficou conhecido como Renascença Carolíngia. Carolíngia por causa do nome dele, né, de Carlos. Ele desenvolveu escrita. Isso facilitou também a difusão da escrita e a sua compreensão. Alcuino
que era um frade, tá? Um abade do mosteiro de São Martinho, diretor da escola da Catedral de York, na Inglaterra. Ele difundiu o latim no meio acadêmico, tá? Então o latim era uma língua oficial de todo o império. Estabeleceu um sistema de copistas, onde havia sacerdotes dedicados a copiar manuscritos. E depois da morte do Carlos Magno, o império que ele construiu se desfez, basicamente se desfez. Então coube cada vez mais a responsabilidade da difusão do conhecimento, tá? E do ensino, cada vez mais ser responsabilidade das igrejas e dos padres e bispos católicos difundir o conhecimento no meio da população. Todo conhecimento de literatura antiga se deve ao trabalho de compilação e transcrição, iniciado no reinado de Carlos Magno. E é por isso que temos hoje acesso a todos os textos clássicos que sobreviveram até o século VIII e continuam vivos atualmente. Aqui tem 4 figuras, tá? São 4 figuras diferentes, mas com o mesmo tema, tá? Onde aqui a gente vê monges que se dedicavam à transcrição de manuscritos antigos. Após as invasões bárbaras, quando muita coisa foi queimada, eram os monges que pacientemente copiavam todos os textos que existiam na antiguidade, desde a época do Império Romano, os textos clássicos da literatura grega, chegou a nós até hoje graças a esse trabalho, que era realizado num local dentro do mosteiro, que chamava Scriptorium. E daí que vem a palavra escritório, que é de onde nós hoje normalmente usamos para trabalhar ou estudar, né? Então, a Bíblia, por exemplo, antes Gutenberg só inventou a imprensa no final do século XV, 1490, alguma coisa, foi bem no finalzinho. Todos os textos eram copiados à mão e foram os monges que se lançaram essa tarefa. Então foram os monges que preservaram da extinção a luz do conhecimento. Olha essa frase aqui, dita por um historiador ainda anticatólico. Mas ele diz o seguinte: os monges não apenas fundaram escolas e foram professores, mas também lançaram as bases para as futuras universidades. Eram os pensadores e filósofos da época e moldaram o pensamento político e religioso e que permitiram que o conhecimento da civilização do mundo antigo passasse para a Idade Média até o período moderno. O monge de Muri também escreveu na época: sem oração, estudos e sem livros, a vida de um monge não é nada. Aqui a gente já pode ver a importância da difusão do conhecimento no meio dos clérigos católicos. São Bento, por exemplo, instruiu filhos de nobres romanos. São Bonifácio criou escolas em cada mosteiro que fundou. Santo Agostinho lecionou em Catalunha, na Espanha. São Patrício estimulou os estudos na Irlanda. Outra frase interessante da época: se não fosse pelos monges e seus monastérios, os bárbaros teriam destruído completamente os traços da civilização greco-romana. Eles foram os pioneiros da cristandade na Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, Escandinávia. Foi repassando a tocha do conhecimento entre as gerações e a erudição que possibilitou o afloramento de uma nova era mais esclarecida. Foi na Idade Média que a Igreja Católica criou as universidades, a partir das escolas que eram montadas e fundadas ao redor das catedrais. E eram locais onde que os debates eram valorizados e as discussões incentivadas. Os questionamentos e troca de informações era a forma de estimular o raciocínio. O uso do raciocínio, da lógica e da razão eram incentivados.
pois eles conduzem à verdade. Esse é o tipo de pensamento dos escolásticos. Os estudos levavam de 4 a 6 anos, depois vinha um período de estudo de pós-graduação, e quando os estudantes se formavam durante todo esse tempo, eles podiam lecionar em outras universidades, em outras localidades da Europa. Isso era muito importante porque difundia o conhecimento, as coisas que eram pesquisadas e descobertas em uma região era levado para outra com troca de informações. Um historiador chamado Edward Grant chegou a escrever: o espírito de investigação e compromisso com a razão implementado pela Igreja Católica nas universidades foi o que tornou possível o desenvolvimento da ciência na civilização ocidental, de uma maneira não conseguida por nenhuma outra civilização na história. Os escolásticos foi um período entre os padres escolásticos, foram os padres que procuraram aliar a teologia católica com o conhecimento da filosofia greco-romana, valorizando conhecimento e o uso da razão. Entre eles a gente tem, por exemplo, Santo Anselmo, no século XII. Tá? E o Santo Anselmo, ele chegou a tentar racionalizar Deus através do uso da razão. E ele utilizou um exemplo para provar a existência de Deus. Ele disse o seguinte, que Deus é o maior ser concebível. Tá? É aquilo que maior pode ser concebido. E o maior ser concebível deve ser absolutamente perfeito em todos os sentidos. E maior sua perfeição se ele existir na realidade, porque se ele não existir, ele não é perfeito. E se não é perfeito, não é Deus. Isso é o que Santo Anselmo disse. E eu não estou aqui para fazer com que vocês concordem, por exemplo, com essa frase de Santo Anselmo. Mas o que eu quero mostrar com essa forma de raciocínio é que os escolásticos, eles estavam realmente em busca da verdade, através da razão, do conhecimento e do uso do raciocínio. Então é completamente uma inverdade muito grande quando diz que a igreja é irracional, obscurantista ou que é cega para a verdade, quando justamente ao contrário, quando as bases do pensamento teológico que nós temos hoje foi baseada em cima dessa forma de pensar. Um outro filósofo e teólogo católico, talvez o maior que já existiu até hoje, foi Santo Tomás de Aquino, onde também estabelecia o uso da razão junto com o conhecimento teológico. Santo Tomás de Aquino escreveu uma obra gigantesca que chama Suma Teológica, entre outras. Ele chegava a ditar para 4 frades simultaneamente, para cada um ele ditava um capítulo do livro que eles iam escrevendo, e a capacidade de produção dele era enorme. Muitos dos conceitos e dos dogmas de fé que nós temos hoje foram proclamados por São Tomás de Aquino. Agora, por que a Igreja Católica teve importância no desenvolvimento científico? Olha que interessante essa frase que está na Bíblia, no livro de Sabedorias. Deus dispôs tudo com medida, quantidade e peso. Quando a gente olha uma frase dessa, o que leva a gente a pensar? Que o universo é ordenado, que faz sentido, que segue regras matemáticas, que obedece a leis, que possui razão. É esse tipo de pensamento difundido pelos escolásticos durante o período da Idade Média que permitiu que a ciência surgisse, porque é só a partir de um pensamento
onde existe ordem no universo, que a ciência pode progredir. Agora, por que isso? Porque imagina o seguinte, se não existir ordem nas coisas, então você, quando repete uma experiência diversas vezes, ela pode acontecer de maneiras aleatórias. Se você pega uma bolinha, joga para cima 10 vezes, se 5 vezes ela cair no chão, 5 vezes ela subir, desaparecer, você não pode fazer ciência em cima de uma causa dessa, de um estudo desse. Um milagre, por exemplo, como que a gente reconhece o milagre? Quando o milagre é algo extraordinário que acontece quando a gente tem um fundo esperado. Tá? Somente a partir do universo onde haja ordem e alguma coisa acontece fora do esperado, a gente chama isso de milagre. Mas dentro de um universo ordenado, você pode extrair leis físicas, equações matemáticas, para explicar aquilo que nos rodeia. Quando Newton, por exemplo, ou mesmo Kepler, colocou ordem no movimento dos planetas ao redor do Sol, estabeleceu, e, digamos assim, Newton descobriu a lei da gravidade, ou Kepler, o movimento elíptico dos planetas ao redor do Sol, tudo foi fazendo ciência baseado num pensamento, numa matriz de pensamento que tinha por trás ordem, medidas e leis matemáticas. Olha que interessante, Santo Agostinho teria dito o seguinte: Deus é um grande geômetra. Então essas ideias são importantes por quê? Porque o desenvolvimento científico não pode ser seguido ou aprimorado se não existe ordens ou padrão no universo. Foi isso que a Igreja Católica passou para a filosofia e para o mundo cristão. Os primeiros cientistas poderiam nem saber disso diretamente, mas viveram em uma civilização que tinha essa forma de pensar, em que o ordenamento do mundo era dado como certo. Os escolásticos de Chartres falavam: é através da razão que somos homens. Se voltarmos as costas para a beleza da razão do universo que vivemos, deveríamos merecer ser retirado dele. A matéria fundamental que compõe o universo são as mesmas encontradas aqui na Terra. Olha só, Thierry de Chartres, que era um abade do século XII. Aqui a gente está falando do ano mais ou menos de 1100. Ele já previa que tudo que existe no universo, todos os elementos químicos e matéria, que formam Lua, Sol, estrelas, são as mesmas que se encontram aqui na Terra. E realmente hoje a gente sabe que é assim. Coisa que a ciência veio provar só no século XX, XIX. As ideias de universo ordenado foi difundido pela escola de Chartres no século XII, muito antes do renascentismo iluminista. Agora, essa forma de pensar era comum no mundo antigo? Não. Os babilônios, por exemplo, não acreditavam no ordenamento do universo. Achavam que o que existia era apenas o caos. Então, na forma de pensar de uma civilização em que tudo existe ao caos, pode-se fazer ciência? Não. A ciência não cresceu na Babilônia. Os islâmicos ortodoxos rejeitam a concepção do universo que envolve constantes matemáticas e leis físicas, pois isso limitaria a ação de Deus. Porque para os muçulmanos, se Deus pode fazer tudo do jeito que quiser, a hora que quiser, então quando você fala em leis físicas, você está amarrando a capacidade de Deus. Então você não estuda ciência com uma forma de pensar assim. As religiões de cultura panteísta, como egípcia, grego-romana, hindu, ou maia e animistas, como os celtas, por exemplo, os druidas e etc., não creem no Criador transcendente. Então não podiam conceber o universo com leis físicas consistentes. Imaginavam que as coisas tinham vontade própria. Então é a deusa mãe, a deusa terra, o rio tem força, as pedras, está tudo imanente, está tudo na natureza. Então não vamos fazer ciência, porque Deus está em todo lugar e tudo pode mudar na hora que bem quiser.
Vamos falar agora um pouco dos monges, tá? Qual que foi a importância deles? Eles não só ajudaram a construir a civilização ocidental, mas foram eles que salvaram a civilização. A gente viu sobre o sistema de copistas, por exemplo, né, dos monges. Então, no século III, era muito comum ter ermitões, tá? Pessoas que iam para lugares sozinhos, viver sozinhos, no meio de floresta, deserto, alguma coisa assim. Porém, alguns deles começaram a se juntar em grupos e formar as primeiras congregações religiosas. E foi o Bento de Núrcia, um monge, tá? Hoje nós conhecemos ele como São Bento, nascido no ano de 480, século V, tá? Que ele funda o primeiro mosteiro beneditino, onde ele descreve as regras beneditinas. E muitos mosteiros surgiram a partir daí, né? A partir dessas regras de São Bento. Ele funda esse mosteiro. Essa é uma foto atual do mosteiro de São Bento no Monte Cassino. No Monte Cassino. É interessante que ele fundou esse mosteiro no ano de 521. Olha como que é antigo. No ano de 521. No ano 581, os lombardos invadiram o mosteiro e destruíram. Bastava que um monge sobrasse no mosteiro que foi invadido e destruído, que outro se juntava a ele e reconstruía. No ano de 883, houve nova invasão na região e o mosteiro foi incendiado. Os monges que sobraram reconstruíram. No ano de 1439, um terremoto na Lombardia destruiu o mosteiro. O que os monges fizeram? Reconstruíram. No ano de 1944, ele se tornou base do exército nazista na Itália e foi bombardeado por forças aliadas. Isso é o que sobrou do mosteiro. O Brasil teve uma participação para a tomada de Monte Cassino. As forças expedicionárias brasileiras na Segunda Guerra, eles ajudaram a derrotar os alemães nessa região da Itália. Depois do mosteiro ser bombardeado, o que os monges fizeram? Reconstruíram. Olha a persistência que os monges se dedicavam ao trabalho, numa vida ascética, vida devotada, à oração, a sacrifícios pessoais, uma vida contemplativa. Então, São Bento implantou nos mosteiros a vida ascética e a disciplina, e tinha como pilar oração, trabalho e estudo. Os mosteiros eles desenvolveram grandemente a agricultura. Por quê? Imagine na Idade Média os senhores feudais. Eles queriam fazer uma boa ação e davam um pedaço da sua terra, que tinham grandes extensões de terra, para a igreja. Normalmente que parte da sua terra, da terra deles, que eles davam para a igreja. Uma parte que era agricultável, que produzia, que gerava riqueza, não, dava um pedaço de floresta, uma parte agrária. Então, os monges iam lá, fundavam os mosteiros e tinham que desenvolver essa região para sobreviver, eles tinham que plantar. Então, eles desenvolviam técnicas de irrigação, drenagem de pântanos, convertiam as terras bravias em campos cultivados. E quando eles faziam esse desenvolvimento tecnológico na agricultura, através de arado e outros recursos, quando eles viajavam de um mosteiro para outro, e os monges faziam muitas viagens eles levavam essas informações de uma região para outra. Então, todos os mosteiros beneditinos eram uma escola de agricultura para a região, porque o povo que vivia ao redor do mosteiro se beneficiava das técnicas que eles desenvolviam. Os monges se beneficiavam de seu método de trabalho metódico e persistente para o desenvolvimento de técnicas melhores de cultivo. Os monges abraçavam tarefas mais difíceis e menos atraentes, porque encaravam isso como uma oportunidade de mortificação da carne. Enquanto nós, por exemplo, evitamos trabalhos difíceis, ou pelo menos, talvez a maioria, o monge se dedica a trabalhos difíceis, porque isso ele encara como uma forma de mortificação da carne e evolução espiritual. Então, agricultura, criação de gado, elaboração de cerveja, apicultura, produção de queijo em Parma,
por exemplo, na região da Itália, todas técnicas desenvolvidas por monges. Pesca de salmão na Irlanda, eles se dedicavam a isso. Em várias localidades havia vinhos de alta qualidade. O champanhe, por exemplo, que é uma bebida muito famosa hoje, foi inventada por Dom Perignon, que era um monge francês. Desenvolvimento de tecnologia. Aqui tem vários exemplos que a gente pode falar. Por exemplo, no início do século XI, aqui está falando no ano 1000 e alguma coisa, Alta Idade Média. Por exemplo, um monge chamado Elmer voou cerca de 180 metros em um planador que ele construiu. O primeiro relógio que se tem notícia foi construído pelo futuro Papa Silvestre II, quando ele era bispo. Richard de Walliford era um abade beneditino e construiu um relógio astronômico para o seu mosteiro em Saint-Auban, na França, que além de marcar o tempo, conseguia prever eclipses. Os monges cistercenses também eram conhecidos pela sua perícia na metalurgia. Foram líderes na produção de ferro na região de Champagne, na França. Juntamente à maioria dos mosteiros, haviam rodas d'água, que permitia diversos trabalhos fabris, associados, por exemplo, à cutelaria, vidraria, extração e trabalhos em mármore, forjaria, produção de alimentos. Eles realizaram trabalhos de mineração do sal, chumbo, cal, ferro. Em um mosteiro inglês, por exemplo, foi encontrado rejeitos que demonstram um aproveitamento de ferro tão apurado quanto hoje nas siderúrgicas modernas. Contribuíam para a reparação de pontes, estradas e infraestrutura na sociedade medieval. Aqui é uma foto atual do Observatório do Vaticano, tá? Mas o Observatório do Vaticano, ou seja, um local dedicado a estudo astronômico, foi fundado pelo Papa Gregório XVIII, olha só, no ano de 1572. Grandes cientistas e filósofos da antiguidade eram monges e clérigos católicos. Citando alguns, Jean Buridan, ao contrário de Aristóteles, ele afirmava que o universo tinha tido um início e não era eterno. Ou seja, século XIII, a gente está falando do ano de 1200, já previa que o universo teria tido um início. Porque, por exemplo, os gregos antigos, eles imaginavam que o universo sempre existiu e era constante, era a morada dos deuses. Então, que não teve um início. Ele afirmava que os corpos celestes, ao contrário do que pensavam os gregos, eram formados pela mesma matéria que existe na Terra e não eram seres divinos, como se pensava. Ele deu início ao conceito de inércia, que somente mais tarde Isaac Newton fundou o teorema para isso. Santo Alberto Magno, século XIII, olha, de 1200 a 1280. Educador renomado, naturalista, escreveu sobre física, lógica, biologia, sublinhava a importância das observações diretas para a aquisição do conhecimento no mundo físico. Roger Bacon, monge franciscano que lecionava na Universidade de Oxford, realizou trabalhos no ramo de matemática e ótica, precursor do método moderno científico, defensor de experimentos e ensaios como maneira de comprovar as teorias. E aqui, para economizar tempo, uma série de outros. Os jesuítas também. A Companhia de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio de Loyola, ela contemplava a maior quantidade de padres cientistas dentro da igreja. No século XVIII, de cada 20 grandes matemáticos, pelo menos um era um padre jesuíta. Ele desenvolveu o relógio de pêndulo, pantógrafo, barômetro, telescópio, refletor, microscópio. São todos instrumentos científicos desenvolvidos por padres jesuítas. Padre Giambattista Riccioli e Maria Grinaldi eram matemáticos e astrônomos. Essa aqui é uma ilustração da Lua. É um desenho selenográfico, tá?
Esse desenho foi feito pelo padre Giambattista Rinaldi, que era um padre jesuíta, no século XIII. E essa imagem que ele fez, se vocês tiverem a oportunidade de um dia estar em Washington, lá nos Estados Unidos, no Airspace Museum, no Museu Aeroespacial lá em Washington, quando você entra no salão de entrada, tem essa figura, que foi o desenho da Lua feito no século XIII, por um padre jesuíta. Uma das maiores mentes da ciência que já existiu foi Roger Boscovich. Ele era iugoslavo, é um padre jesuíta. Ele é louvado por cientistas modernos por ter apresentado a primeira descrição coerente da teoria atômica, quando numa época em que o átomo nem era conhecido ainda. Isso no século XVIII. E a gente pode citar diversos outros padres que tiveram influência. Por exemplo, isso aqui é na capela, na Basílica de São Petrônio. Tem um desenho do sol com um furinho aqui, onde a luz do sol bate durante o ano todo, e no chão da capela, da Basílica, né, tem uma linha onde se pode medir a trajetória do raio solar durante as estações do ano. Foi com essa medição feita na igreja que foi possível identificar que o movimento da Terra ao redor do Sol não é elíptico, não é circular, mas é elíptico, conforme o Johannes Kepler tinha descrito. A prova científica foi feita por padres jesuítas. Agora, não só na ciência, a Igreja Católica também, o que ela fez com relação à arquitetura. Essa aqui é a Basílica de Milão. Uma obra arquitetônica magnífica construída no ano de 1200 e alguma coisa, século XIII. Essa aqui é a Catedral de Lincoln. Ela iniciou a construção dela em 1311. Durante 238 anos, foi a construção mais alta do mundo. Catedral de Florença. Início da construção em 1296, século III. Quando ela foi construída, a cúpula era a maior cúpula de um edifício no mundo, e ainda hoje é a quarta maior cúpula do mundo, numa catedral construída no século XIII. E a maior cúpula do mundo é a cúpula da Basílica do Vaticano. Início da construção 1506. Todas obras patrocinadas e promovidas pela igreja. Aqui a gente tem, por exemplo, uma comparação de uma arquitetura greco-romana, onde a gente vê aqui destacado principalmente linhas horizontais. E por que linhas horizontais? Porque vem de religiões animistas, né? Eles tinham como base mostrar que os deuses eram semelhantes aos homens, apenas com poderes sobrenaturais. Enquanto que a arquitetura gótica, ela possui linhas verticais, direcionadas para o céu. Olha que magnífico isso aqui. Isso aqui é o topo da Notre Dame em Paris. Como dizer que uma arquitetura criada nessa época foi uma arquitetura criada na Idade das Trevas? É inconcebível. Foi na Idade Média que a base, que se desenvolveu a base artística que que culminaria no Renascimento, né? O Renascimento foi um período que culminaria depois no humanismo e depois no iluminismo, que daria origem à Revolução Francesa, quando realmente o homem começou a se afastar de Deus. Foi no Renascimento. Porém, foi nesse período em que a igreja patrocinava muitas obras de arte. Por exemplo, aqui a gente tem uma pintura famosa de Michelangelo, construída na Capela Sistina, onde a gente tem aqui o Adão, Deus dando conhecimento para Adão.
onde fala, né, que Adão e Eva saíram do paraíso, depois comeram da árvore do conhecimento. Você pode ver que interessante que esse manto vermelho aqui atrás de Deus tem a forma de um cérebro. Se você eliminar essas figuras aqui no meio, é o formato. O que Michelangelo quis representar aqui é a passagem do conhecimento de Deus para o homem. Agora, olha que interessante o movimento. Olha como Adão está bem displicente em querer conhecer Deus. E como Deus faz um esforço grande para tocar o homem. É interessante que nas figuras renascentistas muitas coisas são passadas para a gente. De informações através da pintura. Agora, por exemplo, essa pintura, ela está aqui, ó. É só um quadradinho pequeno. Dentro da Capela Sistina, que é adornada com pinturas não só de Michelangelo, mas Rafael também, e outros pintores da época. Outra obra de arte magnífica de Caravaggio, Conversão de São Paulo. Ou seja, são todos temas bíblicos, temas católicos, que eram representados na arte. Sistine de Madonna, pintura de Rafael, pintura a óleo. Encomendado pelo Papa Júlio II. Assunção da Virgem, pintada entre 1516 e 1518 por Tiziano. Aqui embaixo a gente tem os apóstolos representando a humanidade, a Nossa Senhora e Deus lá em cima. Observe que interessante que faz um triângulo perfeito aqui, né? Nos dois apóstolos de vermelho e a Nossa Senhora, querendo representar que Nossa Senhora é um ponto de conexão entre a humanidade e Deus. Outra pintura com tema religioso também famosa de Leonardo da Vinci, Santa Ceia, a Última Ceia. E essa aqui quem que é? Vocês têm que saber, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Só que essa aqui não é uma pintura renascentista, tá? Essa aqui é uma iconografia bizantina, que é atribuída o seu original a São Lucas, um dos evangelistas. Eu vou destacar aqui algumas informações que eu acho interessante nessa pintura, porque a pintura bizantina, ela tinha muita intenção de nos ensinar através da arte. Então é cheio de significado. Eu vou falar aqui algumas coisas que espero que depois, quando vocês olharem de novo para essa pintura, lá em cima na igreja, que ela está do lado esquerdo, né, do altar, você olhando de frente para o altar, ela é cheia de significado. Por exemplo, eu tenho 2 anjos aqui ao lado de Nossa Senhora. Como que a gente sabe que essa aqui é a Nossa Senhora? Porque aqui em cima está o nome dela. M, e aqui é uma letra, o M, e outra letra grega aqui, que é o teta, que significa, o teta é uma letra grega que é a letra inicial da palavra tokos. Não, Theotokos, mãe de Deus. Então aqui está o nome da mãe de Deus, tá? Nossa Senhora. Esse aqui é Jesus Cristo, porque aqui está escrito em grego o nome dele, IC e XC. É Ieros Christus, escrito com X, em grego. Então Nossa Senhora e Jesus. Eu tenho 2 anjos aqui. Aqui o nome dos anjos, o Miguel e Rafael. E esses anjos, eles portam os símbolos do martírio, da paixão de Jesus. O Miguel, ele segura uma lança e aqui uma vara com uma esponja, que era a esponja que foi banhada em vinagre, que um soldado romano deu para Jesus tomar quando ele estava na cruz. Aqui a lança do centurião, que furou o lado direito do peito de Jesus, de onde depois saiu água e sangue. E aqui o São Rafael segura a cruz de Cristo. Ou seja, como se esses tormentos, esses símbolos do martírio, fosse dado para Deus abraçar. E o menino Jesus, ele olha para esses símbolos do martírio dele com aflição, com medo. Porém, ele segura nas mãos da mãe. Qual que é a representação que o artista quis nos mostrar? Que nos momentos de nosso
sofrimento, dores, angústia, precisamos segurar nas mãos da mãe, assim como Jesus fez. Porém, Maria, ela tem todos os dedos apontados para Jesus. Olha, desde o polegar até todos os demais dedos aqui da mão, mostrando que Jesus é o caminho, é a salvação, não ela. Olha a boca de Nossa Senhora, uma boca pequenininha. Por quê? Porque ela é virgem do silêncio. Não é ela quem fala. Quem fala é Jesus, que ela sustenta. Aqui na testa dela a gente vê uma estrela. É a estrela de Belém. O manto dela é um manto azul, porque a cor azul, para os bizantinos, era uma cor que se referia à progenitora, à mãe. E ela tem uma roupa vermelha. A cor vermelha, antigamente, diferente de hoje, era associada à virgindade. A roupa de Cristo é verde, significava renascimento. E o dourado, a cor dourada, significava o paraíso, o céu. Então mostra que tanto Jesus, quanto a mãe, quanto Nossa Senhora, hoje estão no paraíso. Então é uma série de informações e mensagens que tem nessa gravura. Olha a sandalinha aqui. Quem já não perguntou por que Jesus está calçando uma sandália e a outra está presa aqui por uma cordinha, um fiozinho ali nos pés dele. Essa sandália, a representação dela, somos nós, humanos pecadores, que estamos fracamente presos ao pé de Jesus. Mas Jesus mesmo assim faz força para não nos deixarmos se perder, para não nos deixar separar dele. Outro tema que a igreja teve uma importância muito grande, a igreja e o direito internacional. Essa estátua fica em São Domingos, tá? É de um frei dominicano. Esse frei, ele viajou até as ilhas espanholas, lá do Haiti, República Dominicana, no ano de 1511. E lá ele proferiu um discurso dramático, chamado Eu Sou a Voz que Clama no Deserto, onde ele exaltava a importância dos povos indígenas. E ele defendeu, o Frei Antônio de Montesinos, ele defendeu os índios das colônias espanholas contra os abusos que eram cometidos pelos colonizadores, pelos espanhóis. Ele fez uma série de críticas e condenações políticas. Ele chegou a viajar até a Espanha, teve uma conferência com o rei, onde se formou uma junta teológica e de juízes para estabelecer limites e uma forma de tratar melhor as tribos indígenas. Só que isso depois não foi para frente. Mas ele se empenhou, ele viajou por várias regiões da América, Venezuela, região Colômbia, Cuba, Haiti, República Dominicana, defendendo tribos indígenas contra os colonizadores. Tanto o padre Francisco de Vitória, quanto o bispo Bartolomeu de las Casas, que é esse aqui, são considerados pais do direito internacional. Eles redigiram inúmeros documentos que depois, modernamente hoje, por exemplo, as leis e tratados de direito humano da ONU são baseados no que esses padres escreveram no século XVI. No século XV, 1400 a 1566. E eles são considerados o pai do direito internacional, porque eles estabeleceram limites de conduta que deveria haver entre as nações. Agora, como a caridade católica mudou o mundo? Talvez para falar da caridade,
e a importância que a Igreja Católica teve, a caridade na mudança de pensamento do homem, seja a parte mais difícil de falar, porque realmente é de longe onde a Igreja mais desempenhou ações para contribuir com o bem-estar das pessoas, seja de velhos com asilo, construção de escolas para criança, hospitais para doente, casas para tratamento de pobres, para acolher pobres, doentes, enfermos. Agora, por que isso? Porque Cristo disse: dou-vos um novo mandamento, amai uns aos outros assim como vos amei, e que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Santo Agostinho, por exemplo, fundou hospitais para peregrinos. São João Crisóstomo fundou hospitais em Constantinopla. São Cipriano e Santo Éfrem empenharam-se em promover assistências em tempos de fome e epidemia. Quando acontecia uma epidemia numa cidade onde todo mundo fugia e abandonava até os próprios familiares ao destino, principalmente se estavam doentes, não levavam juntos, eram os padres que ficavam nas cidades para cuidar dos doentes e dos velhos, anciãos, que não poderiam fugir. No século IV, a Igreja promoveu construções de hospitais e instituições para cuidar de pobres, viúvas, doentes por toda a Europa. Quase todas as principais cidades acabaram por ter o seu próprio hospital, fundado pela Igreja Católica. São Tomás More teria dito: ninguém em seu leito de morte se arrependeu jamais de ter sido católico. Quando a gente viu civilizações antigas que faziam sacrifícios humanos, que eram vingativas, que destruíam, que perseguiam, toda essa forma de pensamento mudou, e hoje nós temos uma forma onde não só o poder deve ser levado em consideração, mas o valor moral de cada um. Tudo isso foi desenvolvido iniciou-se através da Igreja. Tertuliano teria dito, Tertuliano era um romano, isso ainda quando os cristãos eram perseguidos ainda no Império Romano, mas ele teria dito: o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Muitas pessoas precisaram morrer para que nós tivéssemos a liberdade religiosa e pudéssemos prestar culto a Deus através de Cristo, nosso Senhor, do jeito que existem hoje. Os cristãos foram sempre perseguidos, e até hoje, para quem pensa que a perseguição acontecia através do Império Romano, matando os cristãos queimados ou jogando as feras. Em 2017, 2018, os dados é da morte de 100 mil cristãos no mundo, seja por perseguição religiosa e até política, na África, por grupos terroristas, Boko Haram, existe aí uma infinidade deles, o Estado Islâmico, em países muçulmanos, onde o culto é proibido, e se você pratica, pode ser morto por isso. No mundo moderno, gente, falamos de 100 mil mortes anuais. Quando teve a Revolução Francesa, em 1789, a igreja foi muito perseguida. A nova política vem até de uma forma expressa, vem até expressa de uma forma bem contundente na frase de um dos revolucionários, que dizia que o mundo só teria paz quando o último rei fosse enforcado nas tripas do último padre. Isso mostra bem o pensamento revolucionário. Depois da Revolução Francesa, em 1789, em 1793, por exemplo, foi quando a perseguição atingiu seu auge. 16 freiras carmelitas foram enforcadas, simplesmente porque eram freiras. Se você saísse na rua com um rosário, você podia ser preso e guilhotinado.
A semana passou de 7 dias para 10 dias, porque assim a população não tinha mais ideia de quando que era o domingo para prestar culto. Estátuas de santos foram decapitadas, igrejas queimadas. A Notre Dame, por exemplo, que existe lá em Paris hoje, na época ela foi tomada pelo governo revolucionário e foi feito um depósito de mantimento dela. Uma região no sudoeste da França chamada Vendée foi uma região majoritariamente católica que se opôs à revolução, e o exército do governo tomou a cidade e cometeu um dos maiores massacres na época, matando todo mundo, não importava se era criança, velho, jovem, e incendiou. E não foi só isso. Depois da Revolução Francesa, teve a Revolução Russa, comunista. Quando Lenin tomou o poder, ele perseguiu padres, queimou igrejas, e esse massacre aos cristãos continuou depois sobre a tirania de Stalin. Entre 1926 e 1929, teve uma guerra no México, também causada pelo governo socialista, sociocomunista do México, chamado Guerra dos Cristeiros, onde também cidades eram incendiadas, igrejas profanadas, havia estupro de freiras, assassinato de padres. Não para. Revolução Espanhola, 1936, 1939, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Durante a Revolução Espanhola, mais de 1.600 padres foram perseguidos, igrejas fechadas pelo governo comunista. Depois, Segunda Guerra Mundial, padres foram mandados para campo de concentração. A gente tem 2 grandes santos que saíram daí. São Maximiliano Kolbe, que foi um padre que depois João Paulo II santificou, que morreu em Auschwitz, numa câmara de gás, para dar sua vida pela vida de um pai de família. E Santa Bernadette da Cruz, que era Edith Stein, que era uma freira carmelita, que também foi mandada para um campo de concentração pelos nazistas e morreu. Então, se nós estamos aqui hoje, devemos a nossa fé, a nossa vida, a muitos mártires, a muitos santos que morreram e derramaram sangue, para que a gente pudesse livremente professar a nossa fé. E a gente tem que dar valor a isso. E temos mais do que tudo. A liberdade, ela nunca é conquistada e deixada de lado. A nossa liberdade, ela além de ser conquistada, ela tem que ser mantida. Nós temos que lutar para manter a nossa liberdade. Porque basta que alguma força política contrária à igreja, e hoje existem muitas, tome conta de um país, de um local, que isso pode vir a acontecer novamente. A segurança que nós temos aqui talvez seja uma falsa segurança. Ano passado, em plena pandemia, quando todo mundo devia ficar dentro de casa, no Chile, diversas igrejas foram queimadas por jovens com pensamentos comunistas revolucionários. Tivemos sorte de não acontecer aqui. Mas a nossa vigilância tem que ser constante para manter a nossa liberdade de fé. Para que nós um dia não precisemos derramar o sangue pela nossa igreja. E se preciso for que derramemos. E voltemos a rezar em catacumbas. Nem que voltamos a ser 12, como disse o Bento XVI. Para encerrar, eu vou colocar um vídeo aqui. Vamos ver se vai sair o som. Que eu acho interessante. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário.
Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida à santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. É isso, gente. Obrigado. Espero que tenha sido proveitoso.